Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Hoje falaremos sobre anorexia e bulimia, assuntos que atingem inúmeras pessoas no mundo. Começaremos agora com a nossa médica endocrinologista com especialização em nutrição. Júlia, o que é anorexia e bulimia? Então, anorexia e bulimia são doenças de origem psicológicas. O doente ele tem insatisfação com o corpo dele, então ele vai buscar algumas maneiras para chegar no objetivo que ele quer. Ou ele vai parar de comer, ou ele pode fazer vômito, aí vai depender de qual doença que é. Qual é a diferença entre a bulimia e a anorexia? A anorexia ela é caracterizada por uma grande perda de peso. Isso acontece porque quem sofre desse transtorno fica muitas horas sem comer, isso se ele come. Quando ele come muita pouca quantidade. Isso ele faz para ele conseguir emagrecer. E além de perder peso, ele fica muito desnutrido. Já a bulimia, o peso do paciente pode ser normal ou até acima do peso, porque o que ele tem é compulsão alimentar. Ele chega, tem ataque aos alimentos e em seguida ele fica arrependido. E ele vai e faz vômito para eliminar essa comida. Quais os danos a doença pode causar ao organismo da pessoa? As consequências no corpo de um anorexo são uma grande perda de peso, já que ele não ingere muita comida, subnutrição, o que pode levar à morte. Essa subnutrição também pode levar à falência de órgãos, insuficiência renal, parada cardíaca, entre outros. Quando o paciente é mulher, ela fica sem menstruar, fica infértil. Esse é um dos problemas psiquiátricos que mais matam hoje em dia. É o problema psiquiátrico que mais mata. Já o bulímico, ele não tem uma grande perda de peso. Isso acontece porque ele ingere os alimentos. E com essa ingestão, uma parte é absorvida, de 30% a 50%. Aí não deixa ele ficar subnutrido nem perder muito peso, porque os nutrientes são absorvidos em parte. Mas já que depois de comer muito, ele faz uso de laxantes ou de vômito constante para poder eliminar esses alimentos, isso acaba gerando problemas gástricos, como dor no estômago, tontura, fraqueza, ele fica desidratado. E o suco gástrico também agride muito a boca, pode ter erosão no esmalte dos dentes. Como se prevenir e como se tratar da doença? Para se prevenir dessa doença, todas as pessoas têm que buscar ter uma saúde mental, uma autoestima alta, uma tendência boa em relação ao seu corpo, para ela não ser influenciada em relação a padrões de beleza, a ela querer sempre buscar uma coisa melhor, a perfeição, sendo que você tem que ter uma visão boa do seu corpo, senão você nunca vai conseguir isso. Então a pessoa tem que ter também uma noção de transtornos alimentares, saber os riscos que esses transtornos trazem aos corpos. Porque isso evita também que a pessoa chegue a fazer uma coisa dessas. Os familiares e amigos também do paciente contam bastante também para a pessoa não chegar a querer fazer uma coisa dessas. Ela sempre pode assim, estimular a autoestima, elogiar o amigo ou o familiar, mostrar os talentos que eles têm e não induzir as pessoas a tendências perfeccionistas. Para deixá-la assim com uma saúde mental, ela também ela tem que buscar ficar bem descansada também entre o trabalho ou a escola, aliviar o estresse. Então é isso, ela tem que ter uma saúde mental boa, tem que sempre buscar ter uma tendência boa em relação ao seu corpo, para ela sim não chegar a ter uma bulimia, uma anorexia ou qualquer transtorno alimentar. Tanto o bulímico como o anorexo precisa de acompanhamento psiquiátrico, nutricional e psicólogo para conseguir vencer essa doença. E também é usados antidepressivos, orientação nutricional e terapias para que a pessoa consiga ter uma vida saudável novamente. Como está a situação atual no Brasil, o índice de anorexia e bulimia? Olha, Luísa, o que eu posso te informar é que no Brasil, as pessoas atingidas por essas doenças são jovens de 12 a 25 anos e 10% dessas pessoas são homens, que também são comuns terem essa doença. Não são os principais, mas também são possíveis e comuns.
Boa noite, agora a nossa matéria vai seguir com o Rafael. Muito obrigada e até mais. Boa noite, estamos aqui com o Steven, o nosso bulêmico do dia, e vamos começar a entrevista com ele. Então, Steven, como é que você descobriu que estava com um transtorno alimentar? Bom, primeiramente eu comecei a perceber que eu estava um pouquinho gordo, né? Um pouquinho cheinho, assim. Começou um pouco pela crítica das pessoas na rua que não olhavam muito bem pra mim. Aí eu comecei a me comparar mesmo, sabe? Eu falei, deve ter alguma coisa errada aí. Eu comecei a comparar com os meus amigos, né? E aí eu percebi que eu estava gordo, realmente, gordo. Aí eu fiquei muito chateado, eu ficava constrangido e tal. Foi assim. Então, como assim você lidou com essa situação? Certo? Primeiro teve um momento de reflexão, tá? Aí eu percebi, nesse momento, eu refleti muito e percebi que eu sou responsável pelo meu corpo. Eu fiz isso. A culpa não é de ninguém. Exclusivamente minha culpa. Aí cada vez mais eu comecei a diminuir a comida do prato. Entendeu? Eu comecei a comer menos pra, chegar no resultado que eu estava querendo. Você chegou assim a fazer uma coisa radical em relação a tudo isso? Eu comia muito pouco, né? Então eu estava sempre com fome. Como eu estava sempre com fome, de vez em quando eu extravasava de vez e comia muito compulsivamente, assim, comia bastante mesmo. Aí só depois bati um arrependimento, né? Porque eu não queria fazer isso. E aí eu vomitava, eu ia pro banheiro, vomitava tudo mesmo. Aí eu me sentia um pouquinho melhor, sabe? Consciência leve. Sim, certo. Mas assim, como você conseguiu superar toda essa doença, né? Que é a bulimia e tal, esses atos que você fazia, essas suas dietas malucas e tal? Eu tô um pouco gordo. Você não consegue ver, cara? Olha aqui. Isso aqui tô precisando perder. Tá muita coisa aqui, ó. Aqui também. Então você ainda vai continuar com esses feitos? Quais feitos? De comer menos? Com certeza, eu vou continuar o que eu estava fazendo antes. Eu não cheguei no resultado que eu estava esperando ainda, não. Sim, muito obrigado. Então esse foi o Steve para o nosso Jornal das 8. Muito obrigado. We are young, we run free, stay up late, we don't sleep, got our friends, got the night, we'll be alright. Tonight you won't be by yourself, just leave your problems on the shelf. You won't want to be nowhere else, so let's go. Tô batendo esse aqui. And all the girls say it, the whole world say it. Come on, let's get drunk, toast it up. We don't give up on love. We run free, stay up late. We don't Vai. sleep. Got our friends, got the night. We Eles estão transtornos ali. Peraí. Vai. Ó, lá no